Top 3 coisas que a maioria das pessoas que saem do Brasil e vêm morar fora passam assim que chega, e eu tô passando nesse momento. Oi, meu nome é Isabela, Bela para os que me conhecem. Nesse vídeo eu vou abordar 3 coisas que eu estou passando e que eu tenho quase certeza que a maioria dos brasileiros passam quando vem morar fora, Europa e onde quer que seja. Eu vou estar olhando pra cá porque aqui eu tô me vendo, então eu vou me maquiando e vou falando com vocês, tá bom? Não é novidade pra ninguém que me segue que eu vim morar aqui na França e já faz um pouquinho mais de um mês que eu cheguei. Eu tô passando por algumas situações que eu tenho certeza que não todos, mas a maioria das pessoas já passaram. Première chose, a primeira coisa é o medo de se comunicar. Eu tô, sinceramente, com um medo absurdo de falar com as pessoas, de abrir a minha boca com as pessoas na rua, de falar. Eu entendo a maioria das coisas que eu escuto. 90% do que eu escuto em francês eu entendo. E eu sei que eu tenho aqui dentro um bom vocabulário já pra conversar. Não fluentemente, né? Aquela coisa assim, nossa, como ela é fluente. Mas desenrola uma boa conversação. Simplesmente eu tenho medo de, sei lá, falar, ser julgada, medo de errar, medo de as pessoas rirem, zombar de mim, sabe? Falar, olha lá, a brasileira falando tudo errado. Pode parecer uma besteira, mas é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu acho que é por consequência desse medo que eu falei da primeira coisa, é que eu vejo as pessoas muito distantes de mim. Eu acho que pelo fato, claro, de eu não me comunicar com elas direito ainda, eu entro no metrô, por exemplo, e eu vejo como se elas não fossem humanas, assim, é tipo, eu tô vivendo numa terra de pessoas totalmente estranhas, elas são extraterrestres, mas não é que elas são. É o jeito que eu tô querendo passar pra vocês. É a forma como eu tô tentando passar pra vocês essa informação. Eu tenho medo que as pessoas me abordem, tentem conversar comigo, porque eu sei que eu vou travar. Então isso me faz ver elas como pessoas distantes, talvez não humanas assim como eu. E a terceira coisa, gente, pode parecer a mais simples de todas pra vocês, mas pra mim ainda é um tabu e uma dificuldade, é o fato de eu não conseguir a circulação dos transportes públicos. Por exemplo, aqui as gares são tudo muito bem sinalizadas, as ruas, ponto de ônibus, então assim, é fácil aparentemente você pegar um ônibus para um lado, para o outro, um trem, um metrô, porém, contudo, todavia, eu ainda estou com uma grande dificuldade de fazer isso, se bem que eu já estou circulando pelos lugares, já saí de casa, já fui para um lado, já fui para o outro, mas eu vou com o na mão, o medo por quê? Eu penso, e se eu me perder? E se eu for bater no lugar errado? E se eu ficar nervosa? E enfim, vem muita coisa na minha cabeça. E aí junta com os outros 2 medos que eu falei já aqui. O medo de me comunicar, o medo de falar, que eu sei que eu conseguiria desenrolar, mas eu tenho medo. O segundo, porque eu vejo as pessoas totalmente estranhas, como se elas não fossem reais, sendo que são pessoas que estão cagando e andando pra mim. E se eu tentar desenrolar, eu vou conseguir. Entendeu? Isso, gente, pode parecer bobo, porque quando eu tô no trem, por exemplo, eu vejo muita gente de várias nacionalidades falando com pessoas no telefone, por exemplo, árabes, chineses, latinos, enfim, de todos os lugares do mundo, americanos, falando suas línguas maternas. Eu sei que elas estão ali também por trabalho, que elas vieram por algum motivo, mas a gente sabe que elas não são francesas, elas não são daqui, elas estão aqui por algum motivo. E que o francês acaba se tornando uma língua de necessidade, a trabalho, para comunicação, enfim. E eu fico com esse medo constante de ser julgada, é uma coisa que eu sei que eu preciso perder. Então por isso que eu falo pra vocês que a maioria das pessoas, na minha visão, passam por isso. Porque, afinal de contas, a gente tá num lugar totalmente diferente da nossa casa. Culturas diferentes, são jeitos, trejeitos, são uma forma de pensar totalmente diferente da nossa. E é isso, gente. Eu, por enquanto, tô passando por essas coisas, mas eu tô vivendo, eu tô vencendo um dia após o outro, a tentativa aí de melhorar, mas não é fácil. Não é fácil, e eu sei que é devagar que a gente conquista, né? E se você tá passando por isso também, se você conhece alguém que tá passando por isso, deixa aí nos comentários pra eu não me sentir tão só. Apesar de saber que eu não sou a primeira, tampouco seria a última. Deixa aí nos comentários. Beijo! Bisou, bisou, au revoir!